é a Aline e esse é o meu sinal na comunidade surda. Eu sou surda e tenho 2 filhos. A primeira filha é a Paloma e o segundo, meu filho, é um bebê de 2 anos. E o meu marido também é surdo e meus filhos são coda. Eu tenho cabelos enrolados na altura dos ombros, eu sou morena clara, eu tenho olhos pretos e no momento eu uso blusa preta de manga comprida. Então eu agradeço o convite de estar aqui e importante mesmo a Ana Amélia Fono, com as perguntas e curiosidades, vamos ter uma interação muito importante aqui. Eu sou a Josiane, esse é o meu sinal na comunidade surda, eu sou intérprete de Libras formada em Letras Libras. E agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, loiro, estou usando uma roupa preta e sapatos pretos. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje. Meu nome é Ana Amélia, sou fonoaudióloga há 24 anos, formada em Campinas. Hoje eu trabalho na PAI há 20 anos e tenho um consultório também. Sou apaixonada pela minha profissão e a cada dia busco mais informações, mais crescimento e hoje vamos partilhar coisas boas por aqui. Então, eu queria saber qual o papel ou a responsabilidade do fono na vida do deficiente auditivo. A fonoaudiologia não trabalha apenas a fala, né, mas toda a comunicação humana. No caso da pessoa com deficiência auditiva, a fonoaudiologia ela atua no desenvolvimento e na reabilitação da audição, da percepção dos sons, da linguagem oral ou sinalizada, da adaptação de implante coclear, aparelhos auditivos, tudo isso principalmente para construir uma comunicação funcional. Né? A preocupação maior do fonoaudiólogo é construir uma comunicação funcional, permitindo com que o paciente ele tenha uma interação social, educativa e emocional. Eu acho importante, porque antes de explicar sobre fono, implante coclear, eu também já fiz fono, mas oscilava bastante e eu sentia bastante a vibração no ouvido. Eu uso o aparelho e eu consigo ouvir o barulho. Por exemplo, o avião passando, moto, só o barulho. Mas não é perfeito, não. Às vezes a pessoa conversando não dá para entender claramente. Sim. Mas Sim. É assim. Sim, que legal. Ela não usou o implante, mas ela usava o aparelho. Usava o aparelho. Isso. Então, eu uso mais o aparelho, que é completamente diferente do implante coclear. Sim, sim. Porque o implante é experiência desde a infância, às vezes perdeu a audição, às vezes perdeu 20%, diminuiu a audição, dá para usar o implante coclear, porque ela já conseguia falar com a voz dela. Mas o surdo, principalmente, nasceu surdo, ele usa o aparelho para captar os barulhos só, é diferente. A minha experiência é essa. Sim. A deficiência auditiva dela foi detectada logo que ela nasceu? Então, a minha mãe, ela estava grávida e não sabia de nada e eu nasci. E a minha mãe me chamava Aline, Aline, e achava estranho porque eu não respondia. Me levou para o médico para uma avaliação e confirmou que eu era surda. Minha mãe ficou meio desesperada porque ela achou que eu não fosse ter um futuro. Seria muita luta para mim. Então ela comprou um aparelho para mim e eu usava o aparelho. Parecia uma caixinha de música, mas na verdade era um aparelho. Eu não ouvia nada do ouvido esquerdo. Do direito eu ouvia um pouco. O esquerdo é profundo, eu não ouço nada. E às vezes eu sinto incomodada. E acabei abandonando e usando o aparelho no direito e acostumei. Sim. Mas é interessante porque
Hoje, de uns tempos para cá, eu não sei dizer precisamente há quantos anos para cá, é obrigatório o teste da orelhinha, né? E parece que no caso dela, esperou um pouco mais, porque a mãe dela detectou por chamar ela pelo nome e ela não tem resposta, né? Então não foi através do teste da orelhinha mesmo. Então, quando eu nasci, já fiz o teste da orelhinha. Ela achava que eu ouvia, mas depois estava um dia muito chuvoso e bastante trovão, e a minha irmã mais velha gritando e chorando, e a minha mãe correu e olhou para mim, e eu estava em paz, em silêncio. E eu fiquei me perguntando por que ela estava preocupada. Mas o meu pai, na verdade, já sabia, porque eu tenho um primo surdo na família também. Sim. A minha mãe não sabia, não conhecia. E agora ela sabe que eu sou surda. E a minha mãe não sabe como é a vida surda. Hoje em dia ela já sabe. Sim. Então, Ana Amélia, eu queria saber como que uma pessoa surda, surdo profundo, como ele consegue perceber o barulho para saber o quê? Por exemplo, eu sou surda e eu perdi completamente a audição, não ouço nada. Qual é o sentimento, qual é a emoção do ambiente, da moto, de buzinas, de falação? Como que a gente consegue superar isso? Dá para aumentar um pouquinho a audição? Ou por conta do barulho se perde a audição? Se barulho muito pode perder a audição, é isso? Sim, com certeza. Barulho a gente pode, sim, dependendo do tempo que você fica exposto àquele barulho, você perde, sim, a audição. Geralmente são esses trabalhadores de empresa que tem indústrias e que tem muito barulho, acontece muito de ficar. Por isso tem que usar os EPIs, né? Os fonezinhos, os plugs para não acontecer. Então, eu já vi algumas pessoas que nasceram normal, ouvintes, até certa idade, até 13, ou depende, e por algum acidente perdeu a audição. E ela pode falar normalmente se ela perdeu a audição? Peraí que agora eu me perdi um pouco. Eu não sei se eu respondo a... Não, você responde a pergunta dela que não tá aqui. Que não tá aqui. Né? Não tem problema. Não tem problema. Não, Mas nem porque antes ela passou a mais ou menos a pergunta e foi para a parte do não tem problema. A ideia é essa mesmo. É através da sua resposta, ela ter curiosidade e Não, fazer sim. outras perguntas. Mas é porque ela começou perguntando Isso. o que você estava perguntando. Aí ela pulou para a perda auditiva do ruído. Isso, você pode. Aí eu tô meio perdida, assim, se eu volto na pergunta dela ou se agora eu esqueço o que ela falou antes. Você pode já ir para a pergunta que ela fez, porque você já respondeu do ruído, você falou do trabalhador, aí ela engrenou na sua resposta outra pergunta. Sim. Aí você pode responder. Peraí, qual que foi mesmo, Roger? Agora, a última pergunta foi em relação a uma pessoa com idade de 13 anos, por exemplo, que sofre um acidente e perde a audição. Ela consegue depois falar normalmente? Ela consegue ser oralizada? Ó, nasci ouvinte, normalmente. Depende até a idade. Aconteceu um acidente, pode acontecer. Eu perdi a audição, não consigo. Precisa fazer o fono ou precisa treinar a fala. Sim. Porque antes falava normalmente. Como que é o tratamento? Perde essa audição e deixa por isso mesmo ou usa o aparelho? Então, eu acho bacana eu exemplificar com um caso que eu presenciei há pouco tempo, que foi uma criança de 3 anos que teve uma meningite e ela já tinha iniciado o processo de fala e ela perdeu a audição por completo. E essa criança está hoje
fazendo fono para a estimulação da fala, né? Então é uma criança que já tinha iniciado a fala, deu aquela quebra, né, por conta da meningite e da perda da audição, e agora a gente está trabalhando a fala dele. Então, a gente está estimulando, sim. O nosso trabalho ali, ele foge um pouco da questão somente biológica, que é o que ocorre de forma natural do corpo, né? A gente trabalha muito com as experiências emocionais que o som traz. Porque a gente sabe que os sons são memórias, afeto, né, saudade, vínculo. Então, por isso que a fonoaudiologia inclui esses estímulos auditivos com significado. Então, assim, uma música que o paciente gosta, vozes familiares, sons do cotidiano. O nosso maior objetivo na fonoaudiologia é que o som volte a ter sentido e não somente o volume, sabe? Entendi. Mas sobre uma pergunta, por exemplo, com 13 anos de idade e perde a audição e consegue falar normalmente, como outra pessoa pode chamar ela se ela ficou surda agora? Como funciona? Precisa usar o aparelho? Sim. E eu estou muito curiosa para saber isso. Sim. Sim. Sim, precisa usar o aparelho, sim, com certeza, né? Para a gente conseguir, para ele conseguir manter um diálogo, manter uma, né? Ele precisa usar o aparelho, sim. Assim como os idosos, né? Que vão perdendo a audição com o tempo e chega uma certa fase da vida que tem que colocar o aparelho para conversar, para manter um diálogo. Entendi. Então, eu queria saber como que a família, o pai, a mãe, os irmãos, como pode ser a comunicação, né? Com o visual, a oralização, para entender claramente. Ou às vezes pode demorar, falando devagar, para entender a relação. Como que funciona? Sim, às vezes eles querem ajudar, mas não sabem nem como, né, ajudar. Às vezes falam rápido demais, não inclui a pessoa na conversa, né, às vezes, não aprendem libras ou outras formas de comunicação, né, e eu acho que a maneira que a gente pode ajudar nesse ponto é olhando muito para a pessoa para falar, né, respeitar o tempo de adaptação dessa pessoa, principalmente se for uma pessoa que está usando um aparelho auditivo ou com implante coclear, né, treinar uma comunicação clara e não alta. Né? Eu acho esse ponto bem crucial aí em se tratando de deficientes auditivos. As pessoas acham que o grito é importante, é diferente, né? O gritar do falar alto é muito diferente. Né? É uma comunicação clara mesmo, né? E não alta. Aprender libras também, né? E estratégias visuais. Ser bastante paciente. E eu acho outro ponto importante também é não infantilizar a pessoa com deficiência auditiva. Que parece que tem às vezes as pessoas, na hora que vão falar, tentam infantilizar, né? Eu lembrei de uma coisa importante quando aconteceu com a minha família. A minha mãe falava muito rápido e eu não entendia nada. E a minha mãe sempre pedia, olha para mim. E às vezes eu não conhecia algumas palavras, porque eu não aprendi. Eu tive um atraso na escola, porque a minha primeira língua era Libras. E às vezes ela queria que eu olhasse para ela e entendesse, mesmo usando o aparelho. E eu pedi ela para falar devagar, para eu poder entender e olhar as expressões dela e pedir água, comida, ou se eu quisesse dormir. Isso é muito importante, Sim. uma comunicação clara. Sim, uma comunicação clara é tudo. E hoje a gente usa uma comunicação clara para outras deficiências também.
né? A gente, às vezes, com uma criança que tem o transtorno do espectro autista, a gente precisa também olhar nos olhos dela, a gente precisa agachar, falar bem claro para que ele entenda e execute aquilo que a gente quer que ele execute, né? Então, isso é isso que eu acho legal também. Às vezes, não é só essa maneira de comunicar, não fica presa só no deficiente auditivo, né? Isso é importante porque antes de eu descobrir que meu filho era autista, ele entende Libras. Ele olha para mim, me entende quando eu falo que vamos passear, vamos comer, e ele já consegue se comunicar comigo. Ele se sente confortável. E ele sabe que não precisa ser à força, gritando, é uma comunicação leve. Sim, E ele se sente bem em família. Nós nos sentimos bem em família. sim, muito bom. Então, eu queria saber como que os surdos podem acessar diferentes áreas de atendimento. Tem essa inclusão para o surdo? O surdo consegue se sentir incluído? Ainda falta muito, né, Aline? A maioria não sabe Libras, eles não conseguem adaptar uma consulta, e isso às vezes faz com que eles conversem mais com o acompanhante do que com o paciente, né? E acabam, aí falta formação, falta sensibilidade comunicativa, e eu acho que o principal, empatia, é o que a gente vê que falta muito, né? Não existe uma comunicação sem uma escuta real, né? A gente, mesmo quando o outro não escuta com os ouvidos, né? Realmente é a empatia mesmo, que eu acho que é o principal que falta. Uau! Isso eu já passei muitas vezes. Dificuldades. Às vezes de ir no médico e precisar de intérprete, de ficar dependente de intérprete ou de barreiras de lugares que não sabiam Libras e querer fazer mímica, escrever para mim. O meu sonho é que todos um dia consigam se comunicar em Libras. Sim. Não ter barreiras, não ter dificuldades. Não tem como eu falar 100%. Eu sou falha e às vezes eu não vou entender. Mas eu não sou louca, mas ao contrário. Eu preciso usar Libras. E falta muito ainda. Falta muito ainda mesmo, muito mesmo. Aline, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência nessas situações que a gente colocou aqui, né? Uma ida ao médico, se você teve que usar alguma estratégia diferente a não ser a Libras para conseguir comunicar, se teve alguma situação assim que você lembra que foi difícil e alguma outra que foi mais tranquilo, porque você usou essa estratégia que você definiu. Conte um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu me lembro que eu fui no banco, né, na caixa, e o cartão estava bloqueado. E eu estava sozinha e ninguém podia me ajudar. Então, eu resolvi, né, enfrentar aquela fila e consegui. E tentei falar devagar para a atendente que o meu cartão estava bloqueado. E ela não estava me entendendo o que é bloqueado. O cartão abre para mim e ela não entendia. E ela acabou me dando uma bronca e eu assustei com aquilo. Eu fiquei chocada e muito triste também. Eu acabei desistindo. No outro dia eu chamei o meu sogro para me acompanhar e expliquei para ele o que tinha acontecido. E a mesma atendente do banco olhou para mim e percebeu que ela lembrou de mim com uma expressão ruim. E eu não tive medo dela, porque eu precisava do cartão. E o meu sogro me ajudando e ela alterando. E eu pedi apenas para desbloquear o cartão. Normalmente, então aconteceu isso comigo. E é muito grave para mim. E no médico também sempre eu peço o apoio de um intérprete, porque é muito sério. Não pode ter acontecimentos errados. Sim. Porque aconteceu de uma surda e no médico sozinha, grávida. E foi atendida e o médico passou um remédio errado para ela e acabou perdendo o bebê. Isso não é brincadeira. Precisa um intérprete acompanhar, seja mãe, depende.
Não pode o surdo ir sozinho e conversar, não pode. Às vezes pode ter um prejuízo, infelizmente. Sim. É muito sério. Muito sério mesmo. Então, Ana Amélia, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante. Para as pessoas ouvintes que às vezes sentem medo de conversar com o surdo, às vezes sentem aquela barreira, conseguem conversar, precisam escrever, ou como que funciona essa relação importante entre surdo e ouvinte? E Sim. também, às vezes, o surdo também sente esse medo de conversar com os ouvintes. Sim. A comunicação, ela não é única, né? Ela é um plural. Cada paciente ele tem um caminho, né? Alguns escrevem, outros falam, outros sinalizam, outros misturam tudo, né? E o nosso papel como fono é abrir portas e não fechar caminhos, né? E eu acho que tudo começa com o interesse e não com a fluência, né? Um olhar, um sorriso, um gesto, tudo isso comunica, né? E o erro não está em tentar e não conseguir, por exemplo, a Libras, está em não tentar nada, né? Assim como o exemplo que ela deu da mulher do banco, né? Ela não quis tentar nada, né? Nenhuma maneira de comunicação, né? E o erro está justamente aí, né? Então, já passou comigo também. Uma pessoa ouvinte veio até mim e ela pensou que eu fosse ouvinte. Ficou me olhando, me chamando, conversando comigo. E eu expliquei para ela que eu era surda e ela travou. Eu falei, não, pode falar, eu entendo, pode falar devagar. Queria saber onde que eu morava, começou a perguntar meu nome. E a conversa fluiu normalmente. Sim. Ela quis aprender Libras e queria que eu ensinasse para ela. Foi uma troca, foi uma experiência muito legal. Ai, que bom, que bom. Fantástico. Então, eu gostaria de saber, em qualquer lugar, empresa ou escola, área da saúde, secretarias, qualquer lugar, se não tiver intérprete, como que um surdo ele vai conseguir se comunicar? Como que a comunicação pode acontecer de fato? Sim. Acho que o sonho maior seria intérpretes permanentes, né, nesses lugares. Ou até um material visual mais acessível, né, para usar, né, o treinamento de funcionários, colegas, né, e eu acho que o principal é reconhecer que Libras não é um recurso, é uma língua, né, não é um extra, é um direito linguístico, é uma forma de comunicar, é identidade, né, é cultura, né, hoje quem não considera Libras exclui. E quem aprende Libras amplia o mundo, né? Então, em qualquer área, eu tenho um amigo surdo e ele é um representante muito forte da comunidade. Ele foi no médico e no momento do atendimento ele pegou o telefone para poder ligar para o intérprete e o médico acabou proibindo. Mas como assim? Eu preciso do intérprete. E ele pediu para tirar. Não aceitou o atendimento online com o intérprete. E acabou perdendo o atendimento. Como assim? Porque é um direito nosso de ter um intérprete junto e precisa dele. Sim, muito ruim mesmo, experiência ruim. Nesse sentido, eu acho que a questão das políticas públicas, né, é bastante falha, né, e a comunidade mesmo, a falta da comunidade mesmo para lutar, para correr atrás, né, desses direitos de vocês. É verdade. Né? Você, quando você vai em algum lugar em que você precisa conversar, que precisa resolver alguma questão, a responsabilidade é sempre sua de ter esse intérprete. Já aconteceu de você chegar num lugar esperando que tivesse algum intérprete, chega lá, você não consegue se comunicar, e você tem que providenciar esse intérprete para te ajudar? Então,
eu sempre me organizo antes e Sim. combino com o intérprete se ele pode ou não ir comigo. Sim. Se ele pode ir, eu me sinto aliviada. Se ele não vai, às vezes eu consigo escrever ou fazer uma videochamada durante o atendimento. Sim. Mas o mais importante é o médico. Em alguns lugares eu até consigo ir sem o intérprete, mas no médico eu não abro mão do intérprete. Sim. Porque eu não posso errar. Eu correr o risco de vida, não posso. Sim. Então eu queria saber como que funciona. Meu filho está atrasado na fala e como que pode acontecer essa comunicação. Ele pode evoluir. Ele fala muito pouco. Ele entende Libras. Mas músicas, ele canta e repete junto, adora. Mas a comunicação comigo, ela não acontece. Ele consegue evoluir a fala. Eu queria saber isso, como que funciona. Ou se ele aguenta o tratamento com fono, por exemplo. Se eu fizer o tratamento com fono, a minha garganta dói. É igual para mim também e para ele? Qual é a sua experiência? Com certeza, eu acho super interessante que ele faça fono, sim, né? Principalmente pela idade dele, né? Que você falou que ele tem 2 anos, então a gente está na idade do estímulo mesmo, de estimular. A gente pode estimular a fala dele, com certeza. E não tem uma correlação entre o estímulo que a fono hoje dá com esse desconforto na garganta que você disse. São estímulos de fala e de linguagem mesmo, né? De resgatar mesmo aqueles, igual eu falei lá no início, os sons mesmo do cotidiano, as vozes familiares, as músicas que ele gosta. Então, através disso tudo, a gente vai estimulando e resgatando mesmo uma linguagem, né? Uma maneira de comunicação. Uau! Eu também queria saber que às vezes eu tenho um problema, por exemplo, com a letra R, com a letra T, com a letra S. Algumas eu consigo falar e outras eu acabo não conseguindo. O tratamento com surdo, né? A letra S vai treinando, colocando a mão no nariz, por exemplo. Às vezes eu não consigo falar meu nome. Não consigo falar meu nome ali. Outro nome eu não consigo. Parece que a minha boca trava. Eu não consigo. Eu já fiz fone, já aprendi muito, mas eu não gosto. Eu sinto muita dor na garganta. Sempre que eu era obrigada a falar, você precisa aprender, eu já me sentia cansada com aquilo. Fala, fala, fala. E um dia acabei escondendo e peguei um livro de português. E estava tentando ler e oralizar ao mesmo tempo, coisa simples. E a professora me impressionando. Primeiro ela me ensinou a falar tchau. Tchau. A mamãe queria que eu falasse tchau. E aí acabei tentando falar tchau, minha garganta doeu, mas eu prefiro usar Libras. Não é fácil, não. Eu imagino, com certeza. São experiências, né, que a gente vem trazendo desde a infância, mas muita coisa mudou de lá para cá e talvez essas dificuldades suas com alguns fonemas sejam mesmo, às vezes, com relação a ponto articulatório, que pode ser ajustado, né? E quem sabe você não anima a retornar para os atendimentos, para algum atendimento. É verdade, eu sempre falo com o meu filho, por exemplo, eu ensino palavras casa, casa e mostro para ele ouvir Sim. e sentir a minha voz. Porque minha mãe já sabia que eu era surda. E o telefone chamando. E minha mãe me colocou minha mão para sentir o telefone, a vibração, ou videochamada. Ele consegue me ajudar também. É uma troca comigo com ele. Também a minha filha também sempre fala que eu estou falando palavras erradas, mas eu falo para ela que não importa. O importante é você entender. Sim. A minha filha não gosta que eu fale errado. Porque eu sou a mãe dela e às vezes ela pode sentir vergonha de mim.
de pensar, nossa, sua mãe é surda, mas não tem nada a ver. O importante, e às vezes ela sente vergonha e tenta esconder. Sim, sim. Por isso que a fono é tão importante, É, né? A sim. gente exercitar, Exercitar. a linguagem, né? Isso. Sim. Exercitar. E o psicólogo, né? Sim. Ajuda muito nessa interação, principalmente na diversidade linguística e de idade, né? Se vocês estão nesse momento. Bom, então vamos encerrar. Também, por exemplo, eu sou surda profunda 90%. Outro surdo, às vezes, ele consegue falar. Oi, como assim? É porque ele já acostumou com a fono. Muitos anos de tratamento e treinamento com fono. E eu me sinto impactada. Ele gosta, mas eu não gosto. Às vezes a comunidade ouvinte, ele vai interagindo todo dia, leitura labial, e eu não consigo. Por exemplo, a minha maior dificuldade é o bigode ou a barba. Às vezes eu não consigo entender o que a pessoa está falando. E peço para falar devagar. Falar pausadamente. E se o bigode está lá, ele me atrapalha. Esse é o maior problema. Ou a mulher que tem lábios muito finos também. Eu não consigo entender. Fala de novo, fala de novo. Às vezes a pessoa já está reclamando comigo e eu não entendi o que ela falou. Igual minha mãe também, fala muito rápido e eu não entendo. Olha pra mim. E eu não entendi. É preciso paciência. Sim. Nossa. E essa experiência de hoje, olhando para essa câmera, Posso falar só uma coisa? Essa terminologia de deficiência auditiva, no caso dela, ela é surda. Eles preferem que use a terminologia surdo. Deficiente auditivo e surdo. Aham. Você prefere surdo. Eu não sabia. também não. Não. Deficiente auditivo às vezes é porque perdeu, Perdeu. mas tem um resquício ainda Sim. de audição. Interessante. Tem um pouquinho. Agora, o surdo é o surdo profundo, usuário de Libras. Aí ela prefere essa terminologia, surdo. Tá. Não sabia. Só uma dica, né? Eu também. É engraçado, parece que surdo pesa. Eu achei que eu ia Não é? Eu também. O contrário. É. O deficiente auditivo É, pesa. E o pesa. surdo, para eles, é natural. Porque eles se reconhecem como surdo. É igual usar a terminologia que usava antigamente de retardado para deficiente intelectual hoje em dia, né? O retardado pesa e o deficiente não. A terminologia principal deles é É surdo. surdo. Também antigamente falava muito surdo-mudo, né? Que é aquele conceito antigo de que surdo não tinha voz, né? Então, Sim. por isso, eles preferem essa terminologia, surdo. O deficiente auditivo, a gente tenta não usar para ofender, né? Surdo-mudo. Porque o surdo tem voz, e isso, o surdo-mudo tem que ser tirado. Porque o surdo grita, ele chama mãe, pai, ele tem voz. Qualquer palavra ele consegue gritar, ele não é mudo, ele tem voz. Então, foi maravilhoso estar aqui hoje, né? Tendo a oportunidade de ser entrevistada pela Aline, que é surda, né? E de início foi desafiador, porque são experiências diferentes, né? É o meu primeiro podcast que eu participo, então só isso já é uma experiência diferente, ainda sendo entrevistada pela Aline, né? Então foi muito bom. Com certeza eu aprendi muito, né? E tudo que eu consegui responder, que eu consegui expor, foi bem diferente do que eu tinha pensado, do que eu tinha planejado para hoje. E eu acho que isso é a cereja do bolo, né? É a gente sempre estar aberto ao novo, às novas oportunidades. E foi muito bom, foi muito maravilhoso. E eu quero poder manter esse contato com ela mais de perto, acompanhar mais, né, a vida dela hoje como mãe de 2 filhos já, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer a Aline antes,
né? E tô encantada com ela, com a vida dela, com a força que ela tem, com a garra que ela tem. E só tenho a agradecer mesmo. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui que eu acho que traduz muito do que a gente conversou aqui hoje, né? É que existem 1000 formas de dizer a mesma coisa. Pela voz, pelos gestos, pelos olhos, pelo toque ou até pelo silêncio. Porque comunicar, antes de tudo, é encontrar um caminho para que o outro nos sinta, mesmo que ele não nos ouça. Muito obrigada. Parabéns. Então, gostei muito de estar aqui hoje. Agradeço pelo convite. O primeiro podcast, muito importante, representatividade surda. E durante a entrevistas e perguntas, eu aprendi muito, foi uma troca muito importante. Eu gostaria de falar uma coisa muito importante para vocês. Eu sou surda e vocês às vezes ficam admirados de eu ser surda, a minha coragem de usar Libras. Vocês também podem me copiar. Podem usar Libras em qualquer lugar, se for o sonho de vocês. Vocês podem buscar. Busquem os seus sonhos, a sua vontade, o lugar que você quiser. Ok? Não perca o seu sonho. Obrigada a você. Olá, eu sou a Aline e esse é o meu sinal. E eu sou surda. Eu tenho 2 filhos e sou casada com surdo. Eu espero retornar de novo no podcast maravilhoso. Eu espero vocês. Sim, só isso. Muito bom. Muito bem. Vamos para as fotos? Volta agora. Então, Eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje participando do meu primeiro podcast e principalmente dando voz a uma pessoa surda, representando a voz dela aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade sempre.